Olá, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Palmeira, eu sou professor de Direito Previdenciário, Processo Civil, juiz federal e um dos idealizadores do EXOR, o curso para você passar de primeira na OAB baseado em 4 perguntas. A gente está fazendo uma série de vídeos para apresentar o curso EXOR para vocês e hoje nós vamos contar um detalhe bem interessante. Ano passado a gente lançou um livro do EXOR. O curso EXOR está em livro em todas as bancas do Brasil. Vamos ver a capa do nosso livro. Aqui é a capa do livro EXOR, está aí na frente de vocês. O método das 4 perguntas, um guia para ser aprovado de primeira no exame da ordem. Eu vou falar aqui sobre esse livro, eu vou apresentar para vocês o sumário e depois eu vou falar sobre Napoleão Hill, porque o curso EXOR foi inspirado nas leis do triunfo de Napoleão Hill. Então nós vamos falar alguma coisinha sobre Napoleão Hill que inspirou o nosso método das 4 perguntas. O livro, então, está em todas as livrarias do Brasil. No final do nosso vídeo a gente vai botar um link, se vocês quiserem adquirir o livro e mais alguns bônus que a gente oferece. O livro foi editado, é livro físico, é papel, foi editado pela editora Citadel, tá? Uma editora das mais promissoras do Brasil atualmente. Como eu adiantei para vocês, é baseado nos princípios de Napoleão Hill. Quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill foi a primeira pessoa, início do século passado, 1920, 1930, primeira pessoa a começar a falar em autoajuda, a começar a falar em modelagem de pessoas de sucesso. Na verdade, o que Napoleão Hill fez? Durante 20 anos, ele entrevistou, nos Estados Unidos, mais de 500 pessoas de sucesso e tentando descobrir o que elas tinham em comum, o que fazia elas ter sucesso. Tá? Essa entrevista, esse conjunto de entrevistas que levou bastante tempo, gerou um livro que ele editou em 1929, chamado Leis do Triunfo de Napoleão Hill. E esse livro teve um sucesso tremendo no mundo, e a partir dele que várias experiências de autoajuda e de programação neurolinguística se desenvolveram, né? E o Napoleão Hill, então, foi o primeiro a falar sobre essas questões de como é que a pessoa tem sucesso, como é que eu posso modelar alguém de sucesso, como é que eu posso conseguir isso para mim também. Tá? No Brasil, nós temos a Fundação Napoleão Hill, que é presidida por Jamil Albuquerque, que a gente teve, inclusive, estão vendo aí na tela, o prazer de ser prefaciado o nosso livro pelo Jamil Albuquerque. O Jamil Albuquerque é o palestrante, o principal palestrante no Brasil sobre as leis do Napoleão Hill. E a gente teve o prazer de que ele, então, prefaciasse o nosso livro. Ok? Então, vamos continuar aqui a apresentação do livro. Então, aqui nós temos um sumário resumido do nosso livro. O capítulo 1, Introdução ao Método, então, aqui a gente fala sobre palavras iniciais, entendendo o exame da OAB, vocês vão saber como é que funciona o exame da OAB, vão saber qual é a pontuação que vocês precisam passar, preparação para o exame da OAB, o que eu preciso ter, em casa para me preparar bem para o exame da OAB. Gerando, então, no final, o famoso questionário EXOR inteligente. O que é o questionário EXOR inteligente? Um questionário de autoajuda, tá? Baseado nos ensinamentos de Napoleão Hill. Então, vocês vão saber exatamente seus pontos fortes, para maximizar os pontos fortes, e vão saber pontos que não são tão fortes para também melhorá-los. Então, esse questionário, a gente desenvolveu ele, ele é bem detalhado, é importante que vocês respondam, não tem que entregar para ninguém, anota lá e faz uma reflexão do que pode ser melhorado. Tá? Esse questionário, inclusive, aliás, todo o método EXOR tem esse detalhe,
ele pode ser usado para qualquer projeto na vida de vocês, tá? Aqui nós estamos usando o método XOR para passar na OAB, mas vocês podem usar o método XOR para ter sucesso no escritório, no futuro escritório de vocês de direito, para conseguir mais clientes, para escrever um livro. Ok? Qualquer projeto que envolva metas, tempo, objetivos e situações futuras que vocês precisam ter controle, esse nosso método XOR é para isso, ok? Aqui ele está customizado para vocês passarem na OAB, conseguir a carteirinha de vocês. Depois, com a carteirinha, vocês vão montar o escritório e vocês vão ter um monte de cliente se aplicarem, adaptarem o método XOR para esse novo objetivo, ok? Então, capítulo 1 é a introdução, terminando com o questionário XOR. Capítulo 2, nós falamos sobre a prova objetiva, as 4 perguntas, vocês lembram das 4 perguntas do XOR? Quando estudar, o que estudar, como estudar e como fazer provas, prova objetiva e da prova prático-profissional. Também as 4 perguntas, quando estudar, o que estudar, como estudar e como fazer provas. Então quer dizer que o método XOR serve para as 2 fases, a prova objetiva e a prova prático-profissional? Resposta verdadeira. Agora vocês estão mais preocupados nesse momento com a prova objetiva, que ela está logo ali. Vocês passando na prova objetiva, a gente tem certeza que vocês vão passar, especialmente usando as nossas ferramentas. A gente vem falando ao longo da semana das ferramentas XOR, que é um conjunto de ferramentas para maximizar o desempenho de vocês na hora da prova. A gente tem certeza que vocês vão passar, aí a preocupação vai ser a prova prático-profissional. O XOR abrange, a gente tem as 2 fases, tá? Se vocês quiserem cursar o nosso curso XOR, vocês têm a fase 1 com videoaulas e bastante material didático e exemplos, fase 2 com videoaulas e bastante material didático. O livro abarca as 2, ok? Também baseado nas 4 perguntas. Então, na prova objetiva tem as 4 perguntas. Quando, o que, como e como fazer a prova. Quando estudar, o que estudar e como fazer a prova. E a prova prática profissional, a mesma coisa, as 4 perguntas. Quando estudar, o que estudar e como fazer provas. E aqui nós temos um presente para vocês no item 3.6 do nosso livro. Nós temos, então, a análise de uma peça profissional de excelência. Tá? A gente pegou uma peça verdadeira, feita por uma candidata que passou na OAB, inclusive a gente escaneou com a letra dela, que ela entregou no dia da prova, e o Paulo César, que é o coautor, ele fez a análise. Está lá a análise feita dele em cima da prova, para vocês terem uma ideia de como é que se saiu essa candidata e que lições vocês podem, então, conseguir a partir desta prova. Ok? Nós temos também 4 apêndices no livro, né, que são bônus, planilha XOR inteligente. Quem está acompanhando nossas lives sabe que a planilha XOR inteligente, a gente compilou todas as provas da OAB Objetivo desde 2010, questão por questão, e batemos com o programa do curso. É uma planilha do Excel de mais de quase 500 linhas e muitas colunas. A gente sabe exatamente o que cai e o que menos cai. Aqui no apêndice A a gente dá uma ideia dela, ok? Apêndice B, códigos XOR inteligente. A gente dá uma ideia dos códigos XOR inteligente. Vocês lembram de quando a gente trata no nosso curso de como estudar, a gente fala para vocês que a ênfase é na lei seca. Por que a ênfase é na lei seca? Porque mais de 70% das questões da prova, são 80 questões, mais de 70% das 80 cai direto à lei. Tá? Como é que a gente sabe? A gente compilou todas, lembra a planilha XOR inteligente? Compilamos todas desde 2010, a gente sabe exatamente o que cai e o que menos cai. Então a ênfase na lei seca, então os códigos XOR é a compilação das principais leis que caem na prova, não são muitas. Tá? Você está sempre atualizado, vocês imprimem então e saem estudando. Tá? Banco de tópicos XOR inteligente, a gente fala sobre banco de tópicos. Isso aqui, a ideia é formar um banco de tópicos para a prova prático-profissional. O que é isso? Tá? Quando vocês cursarem o nosso curso aqui, do XOR da segunda fase, e trabalharem a pergunta de como estudar, vocês vão se deparar com o que a gente chama de banco de tópicos XOR. O que é isso?
são perguntas dissertativas que podem cair em uma das 7 áreas que vocês escolheram para prestar a prova da segunda fase. Tá? A gente sabe que cai em questões teóricas, então a gente entrega para vocês um banco de tópicos e ensina vocês como aumentar o banco de tópicos à medida que vocês forem estudando, ok? E, finalmente, o cronograma Exor inteligente. Então, no final do livro, quem comprar o livro tem um QR Code. Naquele QR Code, vocês, com o celular, vocês fotografam, vão para um link, botam um e-mail lá e vão receber um cronograma Exor inteligente para a primeira fase inteiramente grátis. Olha que interessante. Então, comprou o livro, fotografou o QR Code, tem cronograma para toda a primeira fase. O que tem esse cronograma? As matérias que caem e os pontos que mais caem para serem estudados de semana por semana nas nossas 14 semanas. Vocês lembram das 14 semanas? Quem lembra, vá assistir nossos vídeos anteriores. Tá? A gente propõe um cronograma para passar na prova objetiva de 14 semanas. Ah, mas e se eu não vim estudando, eu não vou passar? Vai. Esse cronograma é para passar. Ah, mas faz tempo, eu terminei a faculdade e depois fui trabalhar, nunca mais pensei, agora que eu estou retomando meu estudo, eu consigo passar em 14 semanas? Resposta, sim. Usa as nossas ferramentas. O nosso cronograma é de 14 semanas. Por quê? Que é o tempo médio entre um concurso e outro. Suficiente para estudar os principais pontos de todas as matérias que caem. Ok? Inteiramente grátis aí para vocês. Aqui nós temos o sumário do livro, um pouquinho mais detalhado. Então, a gente viu que é dividido em prova objetiva e prova prática profissional. A prova objetiva, nós temos as 4 perguntas. Quando estudar, item 2.1, o que estudar 2.2 e assim por diante. Tá? Vamos destacar algumas coisas, tá, em cada um desses itens, rapidamente, para a gente não perder muito o fio da meada. Tá? Quando estudar, a gente começa com o mapa semanal e monta o mapa semanal e vai para as agendas. Tá? Ah, não entendi. Não, isso faz parte do curso. No livro está bem explicadinho. Tá? Quem assistir os nossos videoaulas anteriores aqui no YouTube, vai ver o que é um mapa semanal, vai ver o que é agenda. Inclusive, o Paulo vai postar um vídeo sobre mapa semanal, sobre agenda, para vocês estarem bem entendidos do que é isso. O livro detalha, porque temos detalhes disso aí. Prova objetiva, o que estudar? Então, eu já tenho a minha agenda com horário, então como é que eu vou estudar? Aqui temos um passo a passo de como montar o cronograma em 5 etapas, tá? Finalmente, no final da 5ª etapa, vocês têm a agenda Exor preenchida. Aquela agenda que vocês montaram ali no quando estudar, vocês vão botar os pontos que mais caem preenchendo a agenda. Como é que eu sei os pontos que mais caem? Eu consigo através da planilha Exor inteligente, aquela planilha do Excel que a gente trabalha desde 2010. Ali a gente sabe exatamente o que cai e o que menos cai para montar o cronograma de vocês, ok? Isso tudo está no livro também. Prova objetiva, como eu vou estudar? Então aqui a gente vai estudar através do códigos Exor. A gente entrega para vocês. São 12 códigos Exor que a gente compilou das principais matérias que caem com as leis que mais são pedidas, sempre atualizado para vocês estudarem ali. Vocês vão ler a lei seca, ok? Tá, mas e se eu estudar e esquecer? Não, o Exor tem várias ferramentas de memorização, que a gente dividiu em 2 grandes grupos, memorização durante os estudos e memorização após os estudos, que são as revisões Exor. Tá, tudo no livro, trataremos em vídeos posteriores, ok? Como fazer a prova objetiva? Aqui é nosso pulo do gato. Nós temos, então, 3 grandes ferramentas na prova objetiva para acertar mais questões no dia da prova, na hora de prestar a prova, que é quadro com 2 argumentos, está aqui, quadro com 2 argumentos, olhar inteligente, e no fechamento da prova nós temos o padrão de gabarito. Tudo explicadinho ali, no nosso livro, ok? Prova prático-profissional.
No item 3.1, a gente dá algumas dicas de como vocês escolhem a área. Tá? E a gente apresenta também algumas tabelas de candidatos que já prestaram a prova, qual é a área que mais aprova, a área que menos aprova, né? Para ajudar vocês a escolherem qual das 7 áreas que vocês vão prestar. Vocês têm que escolher isso no dia que vocês se inscrevem na prova objetiva, não é depois que passa. Então vocês têm que saber isso antes, tá? Então esse nosso guia, esse item 3.1, ajuda vocês, através de informações estatísticas, ajuda vocês a escolher uma das 7 áreas. Se você já tem uma das 7 escolhidas, não há problema, ok? Então aqui a gente começa quando estudar. Aqui a gente fala do mapa semanal. Aqui também tem mapa semanal? Tem. Tá? Aqui para a prova escrita, a prova prática profissional, vocês têm menos semanas. Você tem 6 semanas de estudo. Tá? É suficiente para passar? É suficiente para passar. A gente tem um cronograma para cada uma das 7 áreas para vocês passarem de primeira, ok? Então vamos lá. Então vocês fazem a mapa semanal. O que estudar? O que estudar, a gente tem aqui cada uma das 7 áreas. A gente sabe exatamente o que mais cai e o que menos cai em cada uma das 7 áreas da segunda fase. Olha que coisa interessante, tá? No nosso curso, nas nossas videoaulas, tem detalhes. Aqui a gente dá algumas explicações no livro. Então a gente sabe exatamente o que estudar no direito penal, se você escolher direito penal para a segunda fase, em direito do trabalho, civil, tributário, administrativo, constitucional e empresarial. A gente sabe as peças que mais caem. A gente sabe as questões dissertativas que mais caem. Lembram? Segunda fase, vocês têm uma peça. Como advogado, vocês têm que escrever uma peça jurídica. Vai ser uma petição inicial, uma apelação, um agravo, embargo, execução. E questões dissertativas para responder. Tá? A gente mapeou todas as provas dos últimos tempos, a gente sabe exatamente o que cai e o que não cai em cada uma das 7 áreas. Por isso que aquelas 5 semanas, com uma semana de revisão, 6 para a segunda fase, são suficientes para aprovação. Ok? Olha que maravilha. Mas e no meu curso, se eu for cursar o curso Exor, com as videoaulas, eu vou ter acesso a 7 áreas? Você vai... Mas é claro, você não vai assistir às 7 áreas, você vai assistir só as videoaulas da área que você escolheu, tá? Mas as 7 áreas estão lá disponíveis para as videoaulas, ok? Vamos continuar aqui. Como estudar para a prova prática profissional? Os 5 ASES. O que são os 5 ASES? Vocês levam na manga 5 ASES para estudar durante aquelas 5 semanas para a prova prática profissional. O que são os 5 ASES? O primeiro AS é o vademecum. A gente vai ajudar vocês a escolher o vademecum que mais se adapta para o caso de vocês e como marcar o vademecum. O que são marcações de vademecum? Coisas que vocês podem fazer. Vocês não podem no vademecum esboçar uma peça, escrever uma peça. Mas algumas coisas a OAB permite fazer, como pintar, por exemplo. Tá? Botar uns post-its já impressos por livrarias, por exemplo. Então, vocês vão aprender como trabalhar o índice remissivo. Então, o vademecum é o companheiro de vocês no dia da prova prática profissional, vocês têm que saber manejar muito bem eles. Tá? No nosso livro a gente aborda isso e no nosso curso com muito mais vagar as nossas videoaulas, ok? O segundo AS dos 5 é o livro didático com peças. Se vocês cursaram o Exor da primeira fase, a gente não recomenda livro para estudar em livro. É claro, tem uma videoaula específica que a gente apresenta, se você quiser pegar um livro, tem esse livro aqui. Tá? Mas o livro é subsidiário. Vocês lembram que a ênfase são os códigos, Exor, lei seca? Se determinado ponto vocês não entenderam bem, vocês vão para o livro, mas a base da prova objetiva não é estudar em livro, porque vocês vão perder muito tempo. É estudar na lei seca e ir para o livro só quando precisa. Aqui na segunda fase, vocês vão trabalhar livros com as peças prontas. Tem várias editoras que editam
pega os concursos anteriores e cada uma das 7 áreas eles editam livros com peças resolvidas de concursos anteriores. A gente apresenta para vocês o rol das editoras que mantém atualizado, aí vocês escolhem o que eu quero fazer de direito tributário na segunda fase. Ok, então lá nós temos exemplos de quais as editoras editaram recentemente livros com peças anteriores resolvidas e vocês escolhem e aí vão estudar ali, ok? Terceiro as dos 5 ases é a moldura EXOR inteligente. É o grande pulo do gato do nosso método. Quando vocês forem estudar a segunda fase pelo nosso método, vocês vão fazer 2 tipos de peça. Vocês vão fazer a moldura e o simulado. A moldura é um esboço da peça, mas não escreve a peça. É muito mais rápido. E o simulado vocês vão escrever a peça toda. Então, por que eu faço uma e outra? Porque vocês têm que testar o simulado, porque na hora da prova, vocês primeiro fazem a moldura para depois escrever. Vocês não vão sair escrevendo. Tá? Mas tem pouco tempo. Não, mas com a moldura vocês ganham tempo na hora de escrever e se organizam. Mas o que é a moldura? Está no livro e está no nosso curso. A gente organiza a peça toda e tem início, meio e fim, dependendo do tipo de peça, dependendo de qual das 7 áreas vocês escolheram. Tá? Moldura EXOR. Grande pulo do gato. O outro as é o simulado EXOR. Acabei de falar para vocês, além da moldura, vocês vão treinar simulados, sempre nas peças que mais caem nos últimos concursos. Tá? E, finalmente, o banco de tópicos, que é o 5º as, que a gente chamou de as de estrela. Tá? Lembram? Eu já acabei de comentar para vocês, as questões dissertativas da segunda fase, a gente entrega para vocês, área por área, cada uma das 7 áreas, um conjunto de tópicos que são questões que podem ser pedidas com as respostas, óbvio, né? Aí vocês leem aquilo lá, vocês podem montar de vocês, à medida que vocês forem estudando, vocês ampliam o banco de tópicos para chegar bem turbinado no dia da prova, ok? E, finalmente, como fazer a prova dissertativa, ou a prova prática profissional, né? A gente mostra para você, a gente analisa o edital, a gente sabe exatamente o que fazer e na hora da prova, então a gente divide a prova por tempo e vocês vão fazer as molduras, depois vocês vão redigir, ok? A gente ensina então como fazer a peça, a gente tem aqui uns macetes bem interessantes, inclusive a gente tem macete de responder questão dissertativa que vocês não sabem a resposta, tá lá? Mas se eu não sei, como é que eu vou responder? Se você não sabe, a tendência é deixar em branco. No nosso método EXOR, a gente não quer que você deixe em branco. O que eu vou escrever? Tem método. É claro, se você não sabe a resposta, não vai ganhar o ponto máximo. Mas alguma coisa você vai capturar, que pode ser o suficiente para passar. Então quer dizer que também, além da prova objetiva, métodos de acertar a questão que não sabe, na prova prática profissional também tem? Sim, também temos. Ok? Está no livro e está nas nossas videoaulas. Né? Instrumento fantástico para passar. Ok? Vamos tratar um pouquinho, no final então da nossa videoaula, vamos tratar sobre Napoleão Hill e como ele inspirou o EXOR. Tá? Então a gente viu que o método EXOR, que é um curso que já está no mercado há bastante tempo, que já ajudou bastante pessoas a passar na OAB e a passar em outros concursos também, para juiz federal, para procurador, para analista, para técnico. Pode usar o método EXOR, adapta para aquele concurso. No método EXOR, que a gente está nas nossas videoaulas, a gente adaptou para a OAB, para passar na primeira fase, para passar na segunda fase. E a gente acabou, e lançamos um livro também, então tem um livro e tem o curso, ok? E foi baseado nos princípios de Napoleão Hill. Vamos tratar rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia do que a gente se baseou. A gente já falou que Napoleão Hill foi o precursor da autoajuda, lá em 1920, 1930, 1940, que até hoje ele é importante. Se vocês forem nas livrarias do Brasil, vocês vão ver vários livros de Napoleão Hill. Né? Seja traduções feitas para o português de livros daquela época,
sejam de livros de autoajuda baseado nos ensinamentos de Napoleão Hill, ok? A gente tem a Fundação Napoleão Hill no Brasil, presidida por Jamil Albuquerque, que é um dos palestrantes mais importantes de Napoleão Hill no Brasil, que prefaciou o nosso livro, ok? Então nós vamos tratar aqui de alguns princípios de Napoleão Hill que ele colheu. Lembra que ele entrevistou mais de 500 pessoas de sucesso nos Estados Unidos e ele modelou essas pessoas, quando naquela época nem se sabia essa questão de modelagem, PNL, programação neurolinguística. Ele foi precursor disso tudo. Tá? E ele modelou e criou e bolou alguns princípios, tá? E a gente se baseou nesses princípios para montar o nosso curso Exor. Vamos lá, então, rapidamente falar desses princípios. Aqui para vocês têm a roda de excelência do Napoleão Hill, onde nós temos listados 17 princípios, né, que ele montou no famoso livro dele lá, As Leis do Triunfo de Napoleão Hill. Esse material está no livro, tá? Então, vamos lá. Um dos princípios de Napoleão Hill, propósito, primeira lei de Hill. Estão seguindo aí? Determina que você, desde o início, deve ter direção nas suas ações para alcançar seus objetivos. Direção nas ações. Nesse sentido, o questionário Exor Inteligente é uma importante ferramenta para determinar e mensurar seus objetivos a curto e médio prazo. Esse questionário apresentado neste livro faz parte da preparação para o exame da ordem. Já falamos sobre o questionário Exor, para você ficar ciente das suas qualidades, ciente de pontos que você não é tão forte para poder melhorar, tá? Isso reforça o seu propósito. Você tem um propósito que atualmente é passar na OAB. Primeira lei de Hill. Vamos lá. Mente mestra. Mente mestra, segundo a lei de Hill, é a aliança de mentes em torno de objetivos comuns. Você vai formar uma mente mestra com parceiros no seu escritório, depois que você passar a tiver a carteirinha. São mentes sincronizadas com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Tá? E onde é que foi que o método Exor se baseou? Então aqui, ó, seguindo o método das 4 perguntas, que é o método Exor das 4 perguntas para passar de primeira na OAB, cujas lições foram forjadas ao longo de mais de 20 anos de trabalho, com alunos e concursos públicos em geral, você será levado a aprimorar sua capacidade, pois estará em contato com a excelência da preparação para a prova. Você se agregará a um mastermind em preparação de concursos públicos. O Exor, ele foi criado, ele começou a ser gestado na década de 90. Quando eu era bem novo na década de 90, eu fiz os meus primeiros concursos públicos e comecei a montar o que no futuro ia ser o método Exor, que me fez passar em vários concursos. Tá? Depois, posteriormente, o Paulo César se juntou ao projeto e a gente criou o método Exor customizado para a OAB. Ok? Mente mestra. Vamos sincronizar as mentes, vamos trabalhar para passar na OAB. Vamos lá, mais princípios de Napoleão Hill. Confiança em si mesmo e autocontrole. Terceira e oitava leis de Hill. Olha que interessante. Confiança em si mesmo e autocontrole. Como é que você vai conseguir isso com o método Exor? Ao triar o método das 4 perguntas, o leitor aumentará gradativamente sua confiança na aprovação, uma vez que terá certeza de estar realizando o trabalho correto para alcançar seus objetivos. O aumento da confiança leva ao autocontrole, evitando a ansiedade e o famoso branco durante a prova. Você quer... O que precisa ser feito melhor do que isso? Você tem a sua semana mapeada, então você vai poder viver a sua vida, mas tem as horas de estudo, você sabe exatamente o ponto para estudar, você sabe exatamente como vai estudar, você sabe exatamente como fazer a prova no dia da prova. Esse é o melhor preparação, não tem nada melhor que isso. Tá? Então o que acontece? Isso aumenta a sua autoconfiança, porque você está sabendo que está usando o melhor método, que está se empenhando, ok? E isso também, no momento que você aumenta sua autoconfiança, vai ser aumentar seu autocontrole. Aí você vai chegar no dia da prova mais preparado e a tendência é ficar menos nervoso, não dar branco. Inclusive a gente tem, no método Exor, a gente tem um módulo especificamente sobre autocontrole da ansiedade.
Tá tudo lá, ok? Vamos continuar então com os princípios de Napoleão Hill aplicados ao Exor. Liderança, iniciativa e sustentação. Quinta lei de Hill. Liderança, iniciativa e sustentação. Vamos ver como é que a gente aplicou isso, essa lei de Hill, no nosso Exor. O método Exor inteligente pegará na sua mão, entre aspas, desde o primeiro minuto de seu ciclo de estudos até o momento que você entregar a prova à Fundação Getúlio Vargas. Não haverá oportunidades para recuos. Tá? A gente sempre fala nas nossas aulas, tá? Aluno do Exor não precisa pensar. A vida dele está toda mapeada nas 14 semanas da prova objetiva. Passando a prova objetiva, a vida dele está toda mapeada nas 6 semanas para estudo para a prova escrita. Acabou. Carteirinha na mão, vai ser feliz. Ok? Você não precisa perder seu tempo em planejamento, em ver o que mais cai, procurar livro. Não. A sua vida está mapeada. Tá? Exor inteligente. Mais uma lei, Napoleão Hill. Uso adequado da mente e pensar com segurança. 6ª e 11ª leis de Hill. Uso adequado da mente e pensar com segurança. Vamos ver o que o método Exor fala sobre essas duas leis de Hill. São apresentadas várias técnicas de estudo para maximizar seu aproveitamento, em especial as relacionadas à memorização de extensos conteúdos. Lembro que quando eu apresentei o sumário do livro, eu falei para vocês que tem técnicas de memorização no capítulo referente a como estudar. Não adianta vocês estudarem agora e no outro dia esquecerem, na outra semana esquecer, no outro mês esquecer. Tem que lembrar para sempre, tem que lembrar pelo menos até o dia da prova. Tá? A gente tem técnicas para isso. Tá? Usa adequadamente. Também são desenvolvidos procedimentos para melhorar seu desempenho durante a prova, moldando sua forma de pensar, direcionando seu olhar jurídico, aprimorando o olhar lógico. Nova original maneira de abordar a prova da OAB, criada e desenvolvida pelo Exor inteligente, método das 4 perguntas. Tá? A gente fala sempre em olhar jurídico versus olhar lógico. Olhar jurídico versus olhar lógico. Eles se complementam. O que é o olhar jurídico? O olhar jurídico é eu estudei, eu sei. O que é o olhar lógico? O olhar lógico é um complemento, é uma casca acima do olhar jurídico. Tá? São técnicas que fazem vocês pegarem a questão e dividir ela em partes e com técnicas para melhorar o desempenho, tá? E acertar a questão. O olhar lógico, ele aumenta a tua chance de acertar a questão. Se você já tem o olhar jurídico bem trabalhado, ou seja, vocês estudaram bem, o olhar lógico complementa. Então, vocês vão acertar mais questões que vocês sabem e aquelas questões que estão em dúvida, o olhar jurídico vai ajudar, o olhar lógico vai ajudar vocês a marcar a correta. Se o olhar jurídico vocês não está tão forte, o olhar lógico vai aumentar o número de questões, tá? Então, eu diria que vocês têm que ter um bom equilíbrio entre o olhar jurídico e o olhar lógico, tá? Quem não tem o olhar lógico, só está com o jurídico, a gente diz que está fazendo a prova só na força bruta. O que significa isso? Se ele sabe a resposta, ele acerta. Se ele não sabe, ele não acerta. Agora, se tu tem olhar jurídico mais olhar lógico, se tu sabe a questão, tu acerta. E se tu não sabe, tu tem boa chance de acertar. Tá? Então, não esqueçam isso. Olhar jurídico versus olhar lógico. No livro a gente dá mais detalhes e no nosso curso, então, a gente tem inúmeros exemplos disso aí. Entusiasmo. 7ª lei de Hill. Você verificará que o método aqui proposto é de fácil compreensão e execução, o que aumentará seu entusiasmo à medida que você conseguir cumprir as metas parciais propostas. Tá? O que a gente mais ouve quando ministra os cursos do Exor é: estou há um tempo estudando, não consigo passar, estou desanimado, falta entusiasmo. No método Exor não tem isso. Porque você tem toda a sua vida mapeada, você senta e estuda de acordo com o que a gente propôs. É um conjunto de ferramentas para maximizar o desempenho de vocês. Então, o entusiasmo, o foco, vai estar sempre lá em cima. Tá? No nosso curso Exor não tem aluno desanimado. Aluno ansioso não tem alunos entusiasmados e com foco para seguir o cronograma e passar na prova da OAB e depois ter o seu escritório.
Vamos lá, mais uma lei de Hill. Concentração e foco. 12ª lei de Hill. Tá? E concentração e foco, então, é o principal do nosso curso, é o principal do Exor. Com o cronograma Exor inteligente, você terá seu estudo direcionado para os pontos mais pedidos na prova da OAB e com carga horária pré-definida. É um dos melhores instrumentos para a manutenção da concentração e do foco ao longo dos estudos. Já falamos do cronograma. Inclusive no livro, se você comprar o livro, tem um QR Code que você ganha grátis um cronograma para a primeira fase. Tá? Então, isso aí te foca. Você vai estudar exatamente o que mais cai. O que cai pouco, você vai estudar pouco. O que não cai, você não vai nem ler. Tá? Vamos lá, mais uma lei de Hill. Tirar proveito do fracasso. 14ª lei do Hill. O conhecimento aumenta em espiral. Mesmo que você não passe na primeira tentativa, com o Exor inteligente, média das 4 perguntas, poderá mensurar seu progresso, reiniciando a nova jornada mais consciente do que pode ser melhorado para alcançar o sucesso. A gente se propõe aqui que você passe de primeira. O método das 4 perguntas para passar de primeira. Se você seguir exatamente o nosso cronograma, usar todas as ferramentas, você vai passar de primeira. Tá, e se não acontecer isso? Se não acontecer isso, certamente, se você já prestou algumas vezes o concurso, já fez algumas vezes, você vai ter um desempenho melhor. Não tem como ter desempenho menor, pior do que antes. Você vai sempre melhorando, porque você tem a sua vida mapeada, você tem os pontos que mais caem, você sabe como estudar, você sabe como fazer a prova, você sabe como capturar a questão que não tem a resposta, ou seja, tem que melhorar, é espiral, tá? Então, se por acaso, com todas essas nossas técnicas, você não passar, você vai continuar com entusiasmo e vai mensurar o que você progrediu. E na próxima você vai passar, com certeza. Tanto é, se você adquirir nosso curso, a gente tem uma super garantia. Olha só nossa super garantia. Tá? Se você tentar, comprou nosso curso, os 3 primeiros exames da ordem, se você não passar nos 3 primeiros exames da ordem, depois que adquirir o curso, a gente devolve todo o dinheiro que você investiu. Opa! Exatamente isso. A gente tem tanta confiança no nosso método que a gente garante isso para você. A gente não vai nem perguntar. Você só manda um e-mail para nós, comprova que se inscreveu e fez os 3 últimos concursos a partir do dia que comprou o nosso curso Exor. A gente faz um Pix para vocês. Tá? A gente tem tanta confiança que essa super garantia só nós damos. Ok? A regra de ouro, 16ª lei de Hill, é a lei da cooperação mútua para obter o sucesso. O método é todo baseado na cooperação. Você não terá adversários, mas companheiros que compartilham a mesma missão, passar no exame da ordem. Tá? O exame da ordem é um pouquinho diferente de concursos públicos em geral. Por quê? Concursos públicos em geral têm um número de vagas limitado para bastante candidato, ok? Número de vagas, candidatos. Tá? E o OAB, quantas vagas tem? Uma vaga por candidato. Se você fizer um desempenho suficiente para passar, não interessa passar em primeiro, em segundo, em último, a vaga é sua. Tá? Finalmente, terminando então a nossa breve exposição sobre as leis de Napoleão Hill que influenciaram, que inspiraram o Exor inteligente, nós temos a força do hábito, 17ª e última lei do Hill, de Napoleão Hill. Ao trilhar os passos do Exor inteligente, média das 4 perguntas, você vai gradativamente habituando seu estudo sistemático, incorporando esse hábito ao seu dia a dia. Tá? Então, vocês vejam, muitas vezes a gente tem um feedback dos nossos alunos que após cursarem o Exor, organizar a sua vida para conseguir esse objetivo que é passar na prova. Eles gostaram tanto de estar com a vida regrada e sistematizada que eles usam isso em outros projetos. Agora sim, eu vou abrir meu escritório, vou usar o Exor para ter sucesso. Eu quero ter um dos maiores escritórios da minha região, na área que eu escolher para advogar. O Exor vai ajudar vocês. Vamos continuar na força do hábito. Rapidamente compreenderá que o Exor inteligente, método das 4 perguntas, é muito mais amplo que o fim imediato de obter êxito na prova da OAB. É um poderoso instrumento que poderá auxiliar a obter sucesso em qualquer projeto. Acabei de falar no escritório, ter sucesso no futuro escritório.
qualquer projeto futuro na sua vida, com ele você se tornará uma pessoa melhor, mais realizada e consciente de suas potencialidades. Isso tudo é método Exor Inteligente. Um método baseado nas 4 perguntas, tá? Inspirado nos princípios de Napoleão Hill que a gente acabou de ver, ok? Esse método tem videoaulas, você pode clicar no link abaixo para ter mais informações sobre as nossas videoaulas do Exor, e tem um link abaixo também para se você quiser adquirir o livro, tá? No nosso link, o livro tem vários bônus que são oferecidos juntos, ou você pode comprar o livro na livraria. Na Amazon tem, nas maiores livrarias do Brasil esse livro está na vitrine, você pode comprar só o livro lá, ou você pode comprar do nosso link o livro com vários bônus que a gente manda para sua casa com frete grátis, ok? Então vocês têm 2 opções, vocês podem comprar o nosso curso com vários videoaulas, bastante material para download, ou comprar um livro que é um esboço do nosso curso, né? Através do nosso link aqui embaixo, ok? Aguardo vocês lá.